Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 23 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui pela 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, agora 6h39. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Unifines realiza atendimentos para declarar imposto de renda da população de Mineiros. Bolsa Família, pagamentos continuam nesta quinta-feira com o NIS Final 5. PM de Goiás apreende 1 tonelada de agrotóxicos embalada em sacos de ração. Chikungunya atinge a recorde de incidência em Goiás. Auditores agropecuários aceitam proposta e encerram operação padrão em todo o país. TJ de Goiás divulga edital para a seleção de mediadores judiciais com salários de até R$5.000. STJ mantém condenação dos 4 réus pela morte de Valério Luiz. Cerca de 1.900.000 brasileiros estão desempregados há 2 anos ou mais, e essa é a menor quantidade desde 2015. Governo desfaz bloqueio do orçamento com a abertura de 15,8 bilhões em despesas extras. Senado aprova a renovação da cota para negros em concursos, inclui indígenas e quilombolas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, 2 decisões anunciadas ontem marcaram o que pode ser considerada uma derrocada final da Lava Jato. A anulação de todos os atos da operação contra Marcelo Odebrecht e a extinção de uma condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, por corrupção. A primeira decisão foi anunciada no início da noite por Dias Toffoli, do STF. O ministro considerou que os procuradores da Lava Jato agiram em conluio processual e ignoraram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a própria institucionalidade para garantir os seus objetivos pessoais e políticos, o que não se pode admitir em um Estado democrático de direito. Apesar disso, ele manteve a delação do ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, foi condenado em 2016 a 19 anos e 4 meses de prisão pelo então juiz Sérgio Moro. Fez acordo de delação que reduziu a pena para 10 anos e em 2022 o STF diminuiu o período para 7 anos já cumpridos. O executivo havia acionado o STF para pedir a extensão das decisões de Toffoli no processo em que ele determinou que as provas oriundas dos acordos de leniência da Odebrecht, atual Novanor, na Lava Jato são imprestáveis em qualquer âmbito ou em grau de jurisdição. Também havia pedido acesso aos conteúdos descobertos na Operação Spoofing. E nesta quinta-feira, a Caixa realiza o pagamento do Bolsa Família para beneficiários com número de inscrição social UNIS terminados em 5. O pagamento é realizado preferencialmente na conta do Caixa Tem ou na poupança fácil da Caixa. Vale lembrar que com a conta no Caixa Tem, o beneficiário poderá fazer transferências, pagar contas e até fazer Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. 6h42, vacinação e assistência, reconstrução são prioridades para o estado do Rio Grande do Sul, segundo o governo federal. Quem traz os detalhes é Denise Coelho. 2 mortes por leptospirose, o Rio Grande do Sul teme a escalada de doenças pós-enchentes. Devido ao contato com a água suja, aumenta-se o risco também de acidentes com animais peçonhentos e contaminação por tétano, hepatite e diarreias agudas, por exemplo. Atento a essa realidade, o Ministério da Saúde intensificou a assistência ao Estado e a vacinação contra vários tipos de doenças decorrentes da exposição às águas e ao ambiente insalubre.
serão destinados mais 202 milhões de reais para ampliação e manutenção desse trabalho. A ministra Anísia Trindade ressaltou que a pasta tem bases que permitem atuar de forma coordenada e eficaz e apresentar respostas imediatas. Ela alertou sobre os casos de leptospirose. Que é um momento com várias etapas. Nesse momento agora, sem dúvida, além da questão de salvar vidas e dos resgates que foram fundamentais no primeiro momento, hoje lidamos já com o rebaixamento do nível das águas e com isso a questão de doenças infecciosas, e é um problema evitável se com os sintomas que já foram descritos de febre, de dor lombar, de dor na panturrilha, imediatamente as pessoas procurarem atendimento de saúde. O atendimento à saúde continua a funcionar, é muito importante isso em todo o estado. Ao todo, a pasta já destinou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para ações emergenciais. Somente para a imunização, são 1 milhão e 200 mil doses de vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, raiva e picadas de animais. Ainda sobre o Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Estado chegou a aprovar um projeto de lei complementar que institui o Programa de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul e criou o Fundo do Plano Rio Grande. A novidade foi comemorada por parlamentares do PT e do PCdoB. A proposta foi uma iniciativa das duas bancadas. Quem fala sobre a novidade é o deputado Pepe Vargas, do PT no estado. Na prática, é a criação de um fundo que visa convergir para esse fundo os recursos do estado, os recursos da União, os recursos que, porventura, venham de doações, sejam de instituições públicas, sejam de instituições privadas, sejam de pessoas jurídicas, sejam de pessoas físicas, sejam do que for. E conformar isso tudo num fundo que possa financiar a reconstrução da infraestrutura logística do Estado, que foi gravemente afetada, rodovias, etc. Reconstrução da infraestrutura social, unidades básicas de saúde, hospitais, escolas, centros de referência de assistência social e tantas outras questões. O projeto do Fundo Reconstrução agora vai para a sanção do governador Eduardo Leite. De Brasília, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h46. A Secretaria Estadual de Relações Institucionais vai promover pela primeira vez um plantão de emendas. A ação será realizada até esta quinta-feira e visa destravar o pagamento de emendas impositivas incluídas pelos deputados estaduais no orçamento desse ano. A intenção da pasta é receber em sua sede no Palácio Pedro Ludovico Teixeira os próprios parlamentares e seus assessores orçamentários. Foram montados 5 guichês e os parlamentares receberão kit de agendamento para atendimento personalizado. Secretário em exercício e chefe de gabinete de representação de Goiás em Brasília, Renato Melo, explica que a segunda janela de 2024 para a solução de impedimentos de ordem técnica ou alterações será encerrada no dia 29 de maio e a intenção é garantir que o processo seja o mais perfeito possível. O plantão acontece em um momento de insatisfação de deputados da base com atendimento dispensado pelo governo estadual e de pressão por aumento da fatia do orçamento destinada às emendas impositivas. E de volta à Secretaria da Economia, mas agora à frente da pasta, Francisco Cérvulo Freire Nogueira diz que entrará no órgão para reconstruir pontes e restabelecer canais de diálogo dentro do próprio governo e com os outros poderes. Ele substitui Selena Pérez, que atribuiu a saída a um mal-estar com o Legislativo e Judiciário por conta de uma nota que apontou que ambos ultrapassaram o teto de gastos em 2023. Cérvulo afirmou que ter recebido orientação do governador para não recuar em relação à responsabilidade fiscal e nega planos de sair do regime de recuperação fiscal. O novo titular da Economia acumulará as funções com a Secretaria de Administração, que comanda desde outubro do ano passado até o dia 30, quando o Alan Tavares, cedido ao governo federal, poderá voltar a Goiás. 6h48, com o tema Perspectivas e Oportunidades, o segundo workshop do Garante Goiás reúne entidades do setor produtivo,
além de empresários locais e representantes do setor cooperativista. O evento será realizado hoje no auditório da OCB Goiás, em Goiânia. As inscrições são gratuitas. Vamos falar sobre o futuro econômico do Brasil e oportunidades para o negócio. É o que falou Luiz Arthur Nogueira, economista, jornalista e palestrante do workshop. Esse seminário vai abordar temas relacionados ao comércio, indústria, serviços e agronegócios. E vereadores de todo o estado participam de um encontro em Goiânia para discutirem assuntos da categoria. Quem traz os detalhes desse encontro é Brunelli Portela. O encontro é organizado pela União dos Vereadores de Goiás. Com foco nas eleições de 2024, o evento inclui palestras e orientações. Esse é um grande evento, o terceiro evento de vereadores de encontro, que nós buscamos trazer para os nossos vereadores até a capital, para que juntos aqui possamos estar nos preparando, qualificando, discutindo e aprendendo e trocando experiências por todo cada Câmara traz as suas dificuldades. A abertura do terceiro encontro contou com a presença de vereadores e vereadoras de todo o estado. Hélio e Sansão, vereadores em Mineiros, destacaram a importância do evento. Principalmente nesse ano político, que a lei ela é severa, e para que a gente trabalhe certinho sem passar por cima da lei. E o mais também a confraternização, né? Aqui a gente vê vários colegas. A gente chegando na nossa cidade, a gente passa para os colegas que a gente aprende aqui. Então é de muita valia para nós vereadores uns eventos igual esse. O evento aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás e abordou assuntos de interesse dos vereadores do estado. Outros temas relevantes que na conversa com o presidente, ele me disse que a questão do lixo, os municípios foi estabelecido um prazo para que eles resolvam o problema dos lixões, né? E os vereadores sabiamente entram nessa questão porque conhecem a realidade dos municípios. Grande parte dos municípios não terá condição de atender esses prazos. Então, nós julgamos aí da maior importância esse debate e sabemos que o vereador, por estar atuando muito na base, eles conhecem realmente o problema. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h51. Em um jogo aberto e com várias chances de gol, o Paysandu goleou Vila Nova por 6-0 nesta quarta-feira no estádio da Curuzu, no jogo de ida da final da Copa Verde. Em noite iluminada, Nicolas marcou 3 vezes para o time bicolor, que também contou com gols de Esli Garcia, Edilson e Edinho. Após sofrer a goleada para o Paysandu, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, disse nesta quarta que esse foi um dos piores dias do clube goiano. Ele ainda não confirmou a demissão do técnico Márcio Fernandes, mas garantiu que haverá mudanças. O jogo da volta será na outra quarta-feira em Goiânia. O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde com 3 conquistas. Está bem perto de levar mais uma taça. E já o Vila vai ter que fazer o que nunca foi feito nessa competição, para não virar o vice pela 3ª vez no torneio regional. E o Atlético Mineiro está nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas não foi simples. O Leão foi superior à equipe mineira na maior parte do jogo, venceu por 1-0 na Arena de Pernambuco, porém foi o Galo que avançou no torneio nacional por ter vencido em ida em Belo Horizonte por 2-0. O gol rubro-negro na noite desta quarta-feira foi marcado por Barleta ainda no primeiro tempo. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024 estão previstos para ser disputados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Os confrontos serão definidos em sorteio a ser realizado pela CBF. O Sport voltará a jogar no próximo domingo, quando receberá o Fortaleza novamente na Arena Pernambuco, mas desta vez pela semifinal da Copa do Nordeste. O Atlético Mineiro, por sua vez, voltará a jogar somente na próxima terça, quando enfrentará o Caracas na Arena MRV pela Libertadores. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52. E vinhedos do Rio Grande do Sul, que já tinham sofrido com granizo, foram agora atingidos pelas enchentes. O estado possui 44 mil hectares de áreas de cultivo de uva e, conforme dados prévios da Emater, 2% deles estariam comprometidos, o que representa 500 hectares. Segundo a Câmara Setorial da Uva e do Vinho, a safra 23-24 não foi afetada porque está armazenada e sendo processada normalmente. Assim,
A preocupação é quanto ao ciclo futuro. De acordo com o deputado e presidente da Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, Afonso Ram, os impactos negativos da tragédia no estado devem afetar não apenas a produção de vinhos, sucos e espumantes, mas também o enoturismo. Por isso, o setor pede a isenção de tributos. E o mercado brasileiro da soja apresentou atividade intensa nesta quarta-feira. Os negócios do dia envolveram maiores volumes. O lado vendedor mostrou-se entusiasmado, embora ainda esteja em busca de preços mais favoráveis. Durante o dia, a alta registrada em Chicago e no câmbio impulsionou significativamente as cotações, resultando em uma valorização de aproximadamente R$2 a R$3 por saca, variando conforme o momento do mercado. Segundo Safras e Consultoria, a janela de negócios está mais curta, com parte das indicações para o mês de julho. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mais altos, em dia de muita volatilidade. As preocupações com as perdas no Rio Grande do Sul por conta das inundações ajudou na alta de preços. Vamos então aos preços da saca da soja de 60 quilos no Brasil no fechamento do mercado nesta quarta-feira. No Porto de Rio Grande, aumentou de R$138 para R$141 em Cascavel, no Paraná, valorizou de R$129 para R$132. Já no Porto de Paranaguá, no Paraná, cresceu de R$138 para R$141. Em Rondonópolis, Mato Grosso, subiu de R$123 para R$124 e em Dourados, Mato Grosso do Sul, passou de R$121,50 para R$125. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E Sérgio Moro seguirá sendo senador. Por unanimidade, o ex-juiz conseguiu salvar o seu mandato ontem no Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou os recursos do PT e do PL contra a decisão da Justiça Eleitoral no Paraná, que absolveu o senador das acusações de abuso de poder econômico, arrecadação ilícita e uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, abriu a votação se posicionando contra o recurso. Ele foi acompanhado por André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti e Alexandre de Moraes. Esse foi o último julgamento de grande repercussão sobre a presidência de Moraes, que fez questão de pautar o caso às pressas para participar da votação. Iniciado na semana passada, o julgamento foi retomado com as argumentações dos advogados e a leitura do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, que defendeu a manutenção do mandato de Moro, afirmando que o TSE deve preferir uma postura de menor interferência na escolha soberana das urnas. E o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anunciou nesta quarta-feira o lançamento de um edital para a seleção de 100 mediadores judiciais. O edital oferece oportunidades para os aprovados alcançarem uma remuneração de até R$5.000. O contrato tem validade inicial de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período. As inscrições estão abertas exclusivamente online pelo site do Instituto Verbena, de 21 de junho a 22 de julho deste ano, com uma taxa de inscrição de R$100. Processo seletivo destina-se a candidatos com formação de nível superior. Inclui a realização de uma prova objetiva e uma avaliação de títulos. A prova objetiva está agendada para 11 de agosto deste ano e o resultado final será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Goiás no dia 22 de outubro também deste ano. E cerca de 1.900.000 brasileiros estão desempregados há 2 anos ou mais. E essa é a menor quantidade desde 2015. Milena Abreu é quem traz esse levantamento. A taxa de desemprego de longa duração no Brasil é a menor dos últimos 9 anos. Esse indicador monitora o percentual de trabalhadores brasileiros que estão desocupados há 2 anos ou mais. Análise de números do IBGE sobre o mercado de trabalho, divulgados há poucos dias, mostram que nos primeiros 3 meses deste ano, 22,2% dos desempregados do país estavam sem emprego há pelo menos 730 dias, o que equivale a 1.900.000 pessoas. É um percentual 14,5% menor em comparação ao mesmo período de 2023. E só perde para o primeiro trimestre de 2015, quando cerca de 1.400.000 pessoas estavam desocupadas no nosso país há mais de 2 anos. Vale lembrar que, de acordo com os dados mais atualizados do IBGE,
A taxa de desemprego do país entre os meses de janeiro a março deste ano foi de 7,9%, o que equivale a 8.600.000 pessoas. Na divisão por sexo, as mulheres têm a taxa de desocupação de 9,8%, contra 6,5% dos homens. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h14. E o prefeito de Trindade, Marden Júnior, do União Brasil, fez do seu primeiro ato de pré-campanha à reeleição uma demonstração de que o seu amplo grupo político está unido. O evento, realizado na noite desta última segunda-feira, reuniu mais de 300 pessoas da Faculdade Afonciano. Além de demonstrar a força da base de Marden em Trindade, o evento também consolidou seu nome como principal pré-candidato da base do governador Ronaldo Caiado para a disputa municipal desse ano e serviu para acabar com rumores de distanciamento de aliados importantes, como o ex-prefeito Jânio da Rua. E a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade rejeitar o recurso de defesa do empresário Maurício Sampaio, que questionava a condenação pelo assassinato do jornalista e radialista esportivo Valério Luiz. O ex-cartorário foi condenado a 16 anos por homicídio qualificado. O STJ entendeu que a nulidade do processo solicitada pela defesa de Maurício Sampaio, inicialmente concedida e revertida em fevereiro de 2024, havia sido preclusa, ou seja, houve a perda de direito processual devido ao decurso de um prazo estabelecido pela lei, já que a defesa não impugnou a prova no momento adequado. Assim, a decisão confirma a condenação de Sampaio e dos outros 3 envolvidos no crime, o que reforça a sentença do Tribunal do Júri do dia 9 de novembro de 2022. Goiás atingiu recorde de casos de chikungunya em uma década. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, são 7.184 confirmações da doença em 2024. O número é 124% maior do que em 2023. 10 pessoas morreram em razão da doença. Jataí, aqui na região sudoeste do estado, é o município com o maior número de casos. A cidade registrou até a semana 21 4.111 casos de chikungunya. Goiânia tem a segunda posição quanto ao número de doentes registrados, com 583. Depois aparecem Itumbiara, com 101, Cristalina e Palminópolis, ambas com 6, e Caçu e Goiás, as duas com 2 casos. Das 10 mortes confirmadas, 6 foram em Jataí. 7h16. Em Goiás, 51 mil famílias em estado de vulnerabilidade de 81 municípios recebem R$350 do governo do estado como ajuda para pagar o aluguel. Vamos conferir. A Nandara esteve entre as 299 famílias de Uruaçu beneficiadas com o programa do governo de Goiás Aluguel Social para ter onde morar, com R$350 por mês. Eu acho muito bom, né? Porque tem muitas pessoas também que precisam, além de mim, então isso ajuda também bastante as outras pessoas. Já são 51 mil famílias beneficiadas em todo o estado com esse benefício. Para recebê-lo, cada pessoa teve que apresentar um documento com foto logo na chegada. O seu Osmar teve um AVC há 5 anos, que mudou a sua rotina. Hoje mora de aluguel e estava precisando desse apoio. O aluguel que é pesado demais pra gente. Só pego 1.400, aí fica quase a metade. Então o benefício de hoje é que ajuda? Vixe, muito. Esses 299 cartões entregues nesta terça-feira se juntam a quase 350 que já tinham sido entregues, totalizando um número que se aproxima de 650 famílias beneficiadas com esses R$350 mensais para ajudar a pagar o aluguel. Eu pago R$500 de aluguel, vai chegar na hora boa. Eu estou desempregada, meu marido. Vai beneficiar muito, porque eu ainda pago o aluguel. O benefício a gente sabe que é de R$350. Quanto que é o aluguel? 400. Aí já vai ajudar muito, né? Essa ajuda à população goiana já está presente em 85 municípios, fruto de uma ação contínua do governo estadual que foi representado pelo vice-governador. A gente sabe que principalmente numa cidade como Uruaçu, que cresce muito, que se desenvolve muito, as coisas acabam se tornando mais caras. É o ônus do crescimento e do desenvolvimento. Então são famílias que precisam do amparo
do apoio do governo. Cada uma dessas famílias beneficiadas garantiram esse valor por 18 meses. Algo celebrado pelas lideranças políticas de Uruaçu. Agradecer ao governador por mais esse benefício para a nossa querida Uruaçu. É nessa iniciativa que o governo do estado, em nome do governador Ronaldo Caiado, a nossa primeira-dama, eles sempre fizeram para que a gente pudesse ter uma economia pujante no estado, que a gente tivesse um estado seguro e nunca esquecendo o social, que são as pessoas que precisam desse período de 18 meses para que essas pessoas pudessem buscar a sua estabilidade. E aqui em Uruaçu não é diferente. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h19. E foi mais sofrido do que o esperado, mas o Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em jogo arrastado de forte calor de Manaus do primeiro tempo e lances de perigo de parte a parte na etapa final, os cariocas repetiram o placar do jogo de ida. Fizeram 1-0 sobre o Amazonas na Arena da Amazônia e estão classificados. Assim como no Maracanã, Pedro fez o gol único do jogo. Gabigol, que protagonizou polêmicas ao longo dessa semana, não jogou. A CBF ainda não divulgou a data do sorteio das oitavas de final, que tem jogos previstos apenas para julho. Além do Flamengo, já estão garantidos na próxima fase o Botafogo, Fluminense, Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Goianiense. Com o brasileiro ainda parado, o Flamengo volta a campo na próxima terça às 21 horas para enfrentar o Milionários da Colômbia pela última rodada do Grupo E da Libertadores. O time rubro-negro precisa vencer para se garantir nas oitavas de final, sem depender de outros resultados. Já o Amazonas, o 15º colocado da Série B com 5 pontos, recebe o Mirassol também na terça-feira às 19 horas pela 7ª rodada. E sem sustos, o Botafogo fez valer a sua maior qualidade. Venceu por 2-1 o Vitória no Barradão nesta quarta e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luiz Henrique e Júnior Santos fizeram os gols da classificação e Daniel descontou. No jogo de ida, o Botafogo já havia vencido por 1-0, fechando o confronto em 3-1. Enquanto aguarda o sorteio da Copa do Brasil, o Botafogo se prepara agora para enfrentar o Júnior Barranquilla da Colômbia na disputa do primeiro lugar do Grupo D na Libertadores. O Vitória volta a campo no dia 1º de junho contra o Atlético Goianiense no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de alguns sustos, principalmente no segundo tempo, o Timão voltou a vencer o América do Rio Grande do Norte por 2-1, desta vez na Neoquímica Arena, repetindo o placar do duelo de ida. Yuri Alberto abriu o placar no primeiro tempo e Wanderson empatou no segundo, mas Kaká garantiu o triunfo alvinegro no fim do jogo. O adversário do Corinthians na próxima fase será decidido por sorteio. As partidas estão previstas para acontecer nos dias 31 de julho e 7 de agosto. O Timão não joga no fim de semana, já que o Brasileirão está paralisado. O próximo compromisso da equipe é na terça contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Já o América do Rio Grande do Norte entra em campo no domingo contra o Souza pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h22. A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai na última terça-feira, na região oeste de Goiás. E na ocasião, um homem foi preso. Durante patrulhamento do Comando de Operações de Divisa, o COD, a equipe policial abordou um veículo Toyota Hilux. Após a abordagem, os policiais localizaram em um galpão aproximadamente 1 tonelada de agrotóxicos importados e armazenados de forma ilegal, que seriam comercializados em pacotes de ração animal. Segundo a PM, a carga avaliada em mais de 2,5 milhões de reais tinha como destino o município de Doverlândia. O condutor, o veículo e todo o agrotóxico foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil daquela região. E a Avicultura do Rio Grande do Sul divulgou dados preliminares sobre os prejuízos enfrentados pelo setor devido à recente catástrofe climática que afetou o estado desde o final de abril. As informações foram coletadas entre 5 e 20 de maio, revelando um cenário devastador para produtores e indústrias do setor, com perdas totais inicialmente estimadas em 182 milhões e 900 mil reais. Ao todo, estima-se que 1,5 milhão de aves morreram. Segundo o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, os números devem subir consideravelmente por conta das indústrias afetadas em regiões de difícil acesso, cujos prejuízos ainda não foram computados.
Com certeza vamos superar a casa dos 240, 250 milhões reais de perdas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h23. A Unifimes está realizando um projeto para auxiliar a população a fazer a declaração do Imposto de Renda 2024, cujo prazo encerra-se no fim desse mês. E quem faz esse alerta é o analista contábil e acadêmico da Unifimes, Tiago Carrijo. A gente faz parte do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Unifimes, a gente presta vários serviços contábeis, né? Desde serviços para microempreendedor, ou caso você tenha algum problema no seu CPF, alguma coisa, pode ir lá consultar, a gente vai estar auxiliando da melhor maneira possível. E agora, nessa época da declaração de imposto de renda, a gente está fazendo as declarações de imposto de renda para pessoa física, né, ou para microempreendedores, de maneira gratuita. A gente só pede a colaboração com 1 quilo de alimento não perecível. E a pessoa interessada, então, em contar com essa ajuda, né, dos alunos do curso de Ciências Contábeis, devem comparecer aonde, em qual horário? A gente atende na Unifimes, né? A partir das 18 horas até as 22 a gente está lá. É só chamar na recepção que a gente vai estar pronto a atender. Com relação aos documentos, né? De repente tem ali algo referente a rendimentos que tem que ser levado. Explica um pouco sobre essa parte. A gente pede para fazer a declaração um informe de rendimento da empresa, também o informe de rendimento da conta bancária da pessoa, título de eleitor, se você tiver algum dependente, levar os documentos do dependente, qualquer despesa médica, despesa com educação também é importante levar. Se você tiver algum bem, carro, casa, levar as documentações devidas do próprio. Agora, só para finalizar, com relação a quem pode ser beneficiado por esse projeto, qualquer pessoa, independente da renda, pode contar com a ajuda dos alunos ou tem alguma especificidade? Olha, tem um limite de até de recebimento anual de até 30 mil por ano, né? Mas qualquer um pode declarar. Não está limitado, né? Se você tiver algum dinheiro a restituir, se você quiser optar por declarar, para tentar restituir um pouco, a gente até recomenda que todas as pessoas que puderem façam sua declaração. Estamos chegando aqui no fim da declaração de imposto de renda, né? Devido ao feriado do dia 30, nós trabalharemos no NAF só até o dia 29, né? Dia 30 e 31, o NAF não estará funcionando e a declaração, o prazo limite é dia 31. Então eu peço para todos que puderem o mais rápido possível, para não deixar de última hora. 7h26, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, governo desfaz bloqueio de orçamento com abertura de 15,8 bilhões em despesas extras. E o Senado aprova a renovação de cotas para negros em concurso e inclui indígenas e quilombolas. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, o governo anunciou nesta quarta-feira o desbloqueio de parte do orçamento de 2024, após conseguir, com o aval do Congresso, o aumento antecipado de 15,8 bilhões de reais no limite de despesas deste ano. Em março, o Ministério da Fazenda e do Planejamento e Orçamento fizeram um bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento para cumprir as regras fiscais. Os ministérios da Cidade e dos Transportes foram os mais atingidos pela medida. A limitação foi feita nos gastos livres dos ministérios, ou seja, aqueles que não são obrigatórios. Essas despesas envolvem investimentos e custeio da máquina pública. Nesta quarta-feira, o governo desfez o congelamento de março integralmente. Ainda liberou outros 2,5 bilhões de reais. Ao todo, o espaço fiscal criado soma 5,4 bilhões de reais. O alívio no orçamento desse ano foi possível após o Palácio do Planalto articular com o Congresso a possibilidade de antecipar a expansão de despesas de acordo com as regras do arcabouço fiscal. Sem essa antecipação, o governo poderia bloquear 13,3 bilhões. O
O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que renova as cotas para negros, pretos e pardos em concursos públicos e ainda inclui indígenas e quilombolas. A regra de 2014 perde a validade no próximo dia 9 de julho. Por isso, a necessidade de votação da proposta, que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados antes de virar lei. O texto aumenta de 20% para 30% a reserva do total de vagas para os 4 grupos, nos seguintes casos: concursos públicos para cargos efetivos no governo federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou controladas pela União, processos seletivos para vagas temporárias em órgãos públicos. O governo decidirá futuramente via decreto como 30% das vagas serão divididas entre negros, indígenas e quilombolas. E as apostas para a Quina de São João já começaram. O prêmio está estimado em 220 milhões de reais. Confira essa matéria e saiba como apostar com Milena Abreu. Caixa, banco que administra as loterias do país, já está registrando apostas para a Quina de São João. O prêmio estimado para o concurso especial este ano é de 220 milhões de reais. Uma pequena fortuna que renderia na poupança algo em torno de R$1.200.000 no primeiro mês. Nada mal, né? Assim como a Mega Sena da Virada, o prêmio da Quina de São João não acumula. Se ninguém acertar os 5 números, leva a bolada quem fizer 4 e assim por diante. O sorteio da Quina de São João deste ano, concurso de número 6.462, será no dia 22 de junho. As apostas nas lotéricas devem ser feitas em volantes específicos da Quina de São João. O jogo simples, de 5 dezenas, custa R$ 2,50. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, porém cada cota não pode ser inferior a R$ 6. Já para apostar nos canais digitais, que são o aplicativo ou o site, o valor mínimo da compra é de R$ 20. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E o caminhoneiro virou réu por causa do acidente que matou 4 policiais militares em Cachoeira Alta, da região sudoeste de Goiás. Na decisão, o juiz mencionou que, segundo o laudo da perícia, o caminhão estava acima do limite de velocidade permitida com sobrepeso de carga e acabou invadindo a pista contrária. A decisão que tomou o caminhoneiro réu foi emitida pelo juiz Felipe Luiz Peruca na terça-feira. A defesa do motorista disse que não concorda com a denúncia feita pelo Ministério Público e que se empenhará em garantir ao réu o seu direito à ampla defesa e contraditório, comprovando na sequência a sua inocência. A decisão ainda relembra que durante o depoimento o caminhoneiro negou ter dirigido o caminhão de forma irregular. O documento do Ministério Público, que foi recebido pela Justiça de Goiás, denunciou o caminhoneiro por homicídio doloso 4 vezes, considerando as 4 vítimas. O MP também denunciou o motorista pelo artigo 70 do Código Penal, que se refere a quando a pessoa pratica 2 ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão. O acidente aconteceu na noite do último dia 24 de abril. E o governador Ronaldo Caiado anunciou nesta terça-feira a nomeação de 312 novos professores para a rede estadual de ensino, em um esforço para fortalecer o sistema educacional de Goiás. Esses educadores aprovados no concurso para professor P3 da Secretaria de Estado da Educação em 2022 foram convocados no final de abril, somando-se aos 309 nomeados anteriormente em 8 de maio. De acordo com o edital de convocação número 2 de 2024, os novos professores poderão tomar a posse a partir do dia 4 de junho, em uma cerimônia online, mediante assinatura de termo de posse disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações. A partir do dia 5 de junho estará disponível no site da Secretaria de Estado da Educação um link para o agendamento do efetivo exercício e da modulação dos novos servidores. Durante o agendamento, os nomeados devem apresentar a apostila de posse emitida no ato da posse devidamente assinada pela Secretaria de Estado da Administração, além dos documentos pessoais exigidos para a conferência. Os atendimentos serão realizados presencialmente na sede da SEDUC em Goiânia. 7h42. Registros de trabalhadores aumentam no estado e Goiás tem a menor taxa de informalidade da série histórica. Quem traz a boa notícia é Eduardo Bernardo. A taxa de informalidade em Goiás alcançou o menor nível da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE. No primeiro trimestre de 2024,
o percentual chegou a 35,9%, o que representou a terceira maior redução de informalidade do país na comparação com o trimestre anterior. De acordo com o IBGE, a taxa de informalidade é um indicador que abrange os empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada, além de empregados domésticos sem carteira de trabalho, empregadores sem registro no CNPJ, trabalhadores por conta própria sem registro no CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. O levantamento do IBGE aponta ainda que Goiás também atingiu o maior patamar de pessoas na força de trabalho no primeiro trimestre de 2024, com 4.077.000 goianos trabalhando ou disponíveis para trabalhar. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias.